Olha só, gente, mais um TV Câmara Recebe começando. E hoje aqui nos nossos estúdios temos o prazer de receber um convidado que, quando o assunto é vitalidade, disposição, ele tem de sobra. E quem vai nos contar um pouquinho mais sobre toda a história da sua vida, inclusive com o seu filho também, que vai contar algumas curiosidades sobre sua carreira e a carreira do pai. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Dr. Nobolo Mori e o seu filho Sidney Mori, com grande prazer que a TV Câmara recebe vocês aqui no nosso podcast, dá as boas-vindas. E é claro, né, gente, eu estou extremamente honrada em poder gravar esse episódio, porque o meu pai foi um dos pacientes, dos milhares de pacientes do Dr. Nobolo. Então, Dr. Nobolo, muito obrigada. Seja bem-vindo. Obrigado. Imagina, Sidney. Você também muito obrigada pela presença, por estar aqui, acompanhando também o Sr. Nobolo para falar um pouquinho sobre a sua carreira, a carreira do Dr. Nobolo e contar aí algumas curiosidades, não é mesmo? Obrigado pelo convite, Dirim. Obrigado pelo convite de toda a equipe. É isso, gente. Então, vamos entender um pouquinho. Quem é de Mogi das Cruzes provavelmente já conhece a história ou pelo menos já ouviu falar do nome do Dr. Nobolo, né? Ou já ouviu falar do sobrenome Mori. E aí hoje, Sidney e Dr. Nobolo, qual que é o segredo para tanta vitalidade e para ser aí um centenário, gente? O Dr. Nobolo completou 100 anos neste ano, né? Então, qual que é o segredo, Dr. Nobolo, para completar 100 anos tão bem? Segredo obedecer nosso Criador, Deus. Olha, Então, que importante. é importante isso. Obedecer ao nosso Criador e também colocar aí para nutrir o nosso corpo com as coisas que ele criou, né, seu Nobolo? Exato. Ô, Sidney, e conta agora um pouquinho, né? Então, o Dr. Nobolo, ele realmente está muito bem. Porque o que nós vemos aqui, gente, é muita disposição, viu? Ele está excelente para 100 anos. Sim. O meu pai, um episódio muito interessante é que eu tinha 6, 7 anos, é o que eu me lembro, e naquela época ele já costumava dizer que ia viver 120 anos. É sério, Falta doutor? mais só 20. Né? A gente tem que lembrar que ele falava isso na década de 60, meados de 60. Naquela época, acho que a expectativa de vida devia beirar os 50, 50 e poucos anos. Uhum. Então era como se hoje, né, com a nossa expectativa acima de 70, fosse falar, olha, eu vou viver 200 e poucos anos. Então era alguma coisa assim que talvez fosse possível, mas estava muito fora do que a gente vivenciava. Uhum. Só que tudo que ele fez e ele faz até hoje é para viver muito bem. Vai chegar aos 120? Não sei. Mas assim, ele está fazendo a parte dele. Com toda certeza. E é importante, né, doutor Nobolo, fazer a nossa parte. Exato. Neste meio tempo aí, então até quando o senhor falava mesmo, né, para os filhos, aí para o Sidney, que ia viver 120 anos, o senhor já tinha uma rotina mais saudável. Exato. O que o senhor fazia naquela época? Já tentava se alimentar melhor, comer bem? Exato. Eu, quando era jovem, um médico alemão judeu, né? O amigo, doutor Nobolo, vou te fazer uma injeção para você não pegar câncer. Nossa. Ele me deu injeção, né? Aí, só que você tem que ser vegetariano. Aí comecei a comer só capim. Começou a capim? Só a verdura, Só legume, verdura, só legume, isso. Frutas, tudo. E aí deu nesse excelente resultado. Exato, deu. Olha só. 100 anos, nunca fiquei doente. Meu Deus. Ô, doutor Nobolo, falar pro senhor, estou precisando dessa receita. Né? Porque a imunidade, pelo menos da minha geração, e a minha particularmente, posso te falar, Sidney, meu Deus, preciso de uma ajuda.
Falando agora um pouquinho dessa história de vida, né? Então, faz tempo que o senhor está aqui em Mogi, né? Aqui em Mogi das Cruzes? Eu nasci na cidade de Biraque, no noroeste do estado de São Paulo, né? Nasci lá no Cafezal e mamãe criou lá, né? E estudei no Rio, estudei em São Paulo, né? Depois abri o hospital aqui em Mogi das Cruzes. Olha só, o hospital, inclusive, que eu nasci. Então, é muita história, né, Sidney? Então, igual o doutor Nobolo falou, ele se formou no Rio de Janeiro. Se você, inclusive, puder contar também um pouquinho, Sim. Sidney, sobre como foi essa história. A história, o meu avô chegou aqui na terceira leva, na terceira imigração. Isso. Eu acredito que em 1911. E eu me lembro de algumas histórias que o meu pai contava, que o meu avô era marceneiro. Aham. Então, ele foi contratado para ajudar a fazer pontes e tudo mais, tal, no interior paulista. Ele teve a oportunidade de adquirir uma chácara em Bilac, que a cidade mais próxima é Birigui. Bilac é uma cidade muito pequena, sabe? Tive a oportunidade de visitar, meu pai quis visitar a fazenda onde ele nasceu, e nós tivemos a oportunidade de ir lá, até porque tem um familiar longínquo que mora ainda lá em Bilac. Ele pediu autorização ao atual proprietário e nós fomos lá. Com 14 anos ele veio para Mogi das Cruzes com a família, porque o meu avô comprou uma pequena chácara em Butujuru, onde ele plantava, sabe, legumes, hortaliças, criava galinha, e ficou assim até o final da vida dele, né, no quilômetro 6. O meu pai veio aqui para fazer o ginásio, fez no Instituto Washington Luiz e tentou medicina em São Paulo, muito difícil, poucas vagas, né? Sim, ainda mais naquela época, né? E ainda mais naquela época, em 1948, se não me engano. E aí ele foi para o Rio de Janeiro, chamava-se Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal, né, de Rio de Janeiro, num local chamado Praia Vermelha. E ele se formou em 53, fez 2 anos de especialização em cirurgia e voltou novamente para Mogi, junto com a minha mãe, que era colega de turma dele. Olha só. Foi muito bom. Aí Caramba. vieram, casaram-se aqui no dia 6 de janeiro de 1955 e desde então ele está aqui em Mogi das Cruzes. E desde então criou raízes, fez muito por Mogi. E, doutor Nobolo, o senhor tem noção de quantos pacientes? Foram muitos, né? Muitos. Incontáveis. Incontáveis, tenho certeza que sim. Sabe porque quando eu vim em Mogi não tinha cirurgião. Comecei a fazer curso de cirurgia, né? Eu não tinha quem operava a garganta. Eu operava a garganta, tem tanta operação que ninguém fazia, eu tinha que aprender a fazer então. Eu operei quase todo tipo de cirurgia. Olha só, fez então de todo tipo, né? Isso. O Sidney também, né? Ele chegou aqui para, de fato, transformar a cidade. Foi muito começar a colocar a cirurgia em prática aqui. Exato. E o senhor Muito começar a bom. ensinar também, né? Eu me lembro de alguns médicos, alguns nomes, da época que ele veio para cá, né? Tinha o Dr. Milton Cruz, tinha o Dr. Rosa, né? Nelson Cruz. O Nelson Cruz. Nelson Cruz. E vamos dizer assim, eu me recordo também que ele foi o primeiro, não digo, ele foi diretor clínico da Santa Casa de Mogi. E teve uma época em que o Brasil precisava de hospitais. Então, havia um incentivo do governo federal mesmo para estimular grupos médicos a montarem seus próprios hospitais em todo o Brasil. Então, a imensa maioria dos hospitais privados, né, daquela época, são da década de 60, 70. Aqui em Mogi tinha 4, né? Um é Santa Casa, em Suzano 2, e vamos dizer assim, foi dessa forma
que aqui no Brasil começou a ter uma estrutura para atender os moradores, né? Sim. De Mogi e das outras cidades. E eu me recordo naquela época que o meu pai, ele atendia na parte da manhã apenas 90 pacientes. Nossa, é muita gente Muita gente. na parte da manhã. Nossa, 90 pacientes, tudo isso. Então, o senhor atendeu muitas gerações, Então, né? trabalhei muito. O senhor trabalhou muito. E o senhor decidiu, doutor Nobolo, ir para a área da cirurgia. Pois é. Por quê, exatamente? Porque não tinha cirurgião aqui, né? Aqui, muita, por exemplo, ninguém, quando veio cirurgia, não tinha cirurgião. Então, comecei a aprender cirurgia, né? Com médicos, colegas lá do Rio, né? Então, operava de tudo. Necessário, Eu né? gostaria de citar Pode citar, uma sim. passagem que ele repetia com muita frequência, até porque, pelo respeito que ele tinha na época, o assistente que o acompanhava era o Ivo Pitangui. Hoje, né, todo mundo conhece, porque ele se tornou uma celebridade na cirurgia plástica. Mas a história que o meu pai conta é que o Dr. Ivo Pitangui fez a especialização em cirurgia plástica na Inglaterra, se não me engano, e voltou ao Rio de Janeiro. Ele era de lá e ele foi assistente do hospital. Qual que era o nome do hospital lá, pai? Não sei, lá por Leblon. Era um hospital público, né? Tal. E teve uma ocasião onde teve um incêndio no circo. É isso mesmo, pai? Isso. E aí todos esses queimados foram para essa unidade. Eu não vou recordar o nome. Mas é um hospital público grande. Ainda existe esse hospital lá no Rio de Janeiro. E onde o doutor Ivo Pitangui conseguiu praticar muito da sua especialidade. Exato. E o meu pai tinha uma habilidade muito grande, uma habilidade manual muito grande. E com isso o Pitangui se afeiçoou ao meu pai e orientou para que ele fizesse cirurgia. Ai, que legal. Exato. Então tem toda uma história, né? Exato. Por trás da própria área de especialização Exato. do senhor, né? Sempre foi o objetivo ser médico, doutor Isso, Nobolo, isso. sim? Papai que falou, você vai ser médico. Ah, Então, obedece os pais, né? e Posso aí, contar essa história? claro, óbvio. Ele conta sempre que o meu avô, ele, naquela linha oriental do início do século passado, né? Ele era muito rígido na educação. Tinha 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Bastante coisa. E ele praticamente determinou ao mais velho que ele fosse dentista. Ao segundo, que é o meu pai, ia seguir a carreira dele. Então ia ser lavrador, ia cuidar da terra. E o terceiro seria médico. Tá. Né? As meninas, meu avô não colocou na escola, porque naquela época também, né? E o meu pai também não foi para a escola, porque para ser lavrador não precisava de saber escrever nem ler, né? Lembrando que isso daí é em 1920 e pouco, né? Mas o terceiro, que ia ser médico, ele morreu picado de cobra. Olha só. E aí, o meu avô falou para o meu pai, olha, já que quem ia ser médico morreu, você agora vai começar a estudar. E ele começou a estudar, a fazer o primário com 11 anos. Caramba, Por doutor isso, Nobolo. ele é 4 anos mais velho do que a imensa maioria dos colegas de turma dele. Isso. Olha Exatamente. E uma Comecei a história de superação também, né? Porque começar depois de um tempinho Exato. e aí depois se tornar a referência que é na área hoje, muito legal saber dessa parte da história. Uma parte engraçada. É né? óbvio, inclusive ali o pai mandou, vamos obedecer, não é mesmo? E aí ficou para o senhor determinado, então, assumir o posto de médico. Exato. E aí,
essa questão da medicina vir na família, o senhor também passou para o Sidney. Hoje o Sidney também se tornou médico por conta do senhor? Como que é? Olha, eu ouço muita gente falando que vai fazer um teste vocacional para ver o que ele se adequa mais. Muitos jovens falam que ainda não encontraram o seu caminho. Eu não sei se é por causa de grandes opções agora, né? Tantas Sim, provavelmente, novas atividades no mercado. Mas eu nunca tive dúvidas de que queria ser médico. Engraçado, né? Mesmo com 7 anos, eu já via assim, sabe, que eu ia ter que Desde fazer pequeno, medicina. já era vontade. Por conta do pai mesmo? Por conta do pai, da mãe. Aham. E o ambiente também era muito interessante, porque o meu pai, quando ele começou essa história do hospital, ou mesmo a história da Santa Casa, onde ele era diretor clínico, a minha mãe era a irmã mais velha de 10. Caramba. Turma de 10, todas gente. mulheres. E o meu pai, quando veio, começou a convidar os médicos para virem trabalhar aqui em Mogi, ou no Ipiranga, ou na Santa Casa e tal. E a maioria era solteiros. Então era comum eles irem na casa dos meus pais, onde sempre tinha um jantar, né? Não tinha restaurantes naquela época, imagina, né? Então era comum isso. Então eu vivi num ambiente cheio de médicos. E, vamos dizer assim, eles não tinham filhos. Eles me tratavam muito bem. Então, sabe quando você nem pensa em uma outra alternativa? E passa a admirar também, né? Já tinha um grande exemplo dentro de casa e outros profissionais, né, próximos. Essa referência ela vai só crescendo e a admiração pelos profissionais vai só crescendo. E aí acredito que isso vai se tornando um caminho mais do que certo, né, Sidney? É verdade, viu? Eu penso dessa forma, né? Que foi assim que aconteceu. Tá. E aí agora, se tratando da medicina, que é algo que vocês têm muito em comum, o que mais o Dr. Nobolo tem em comum com o Sidney? O que vocês podem me falar aí de pai e filho que vocês têm em comum? Olha, eu tenho um ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, o fato é que, como eu convivi vendo tanto meu pai como minha mãe, né, tomando muito cuidado com a saúde, tomando muito cuidado com o que comia, tendo muito cuidado com as pessoas com que se relacionavam, né, eu automaticamente fui tomando isso como referência, pondo eles como referência. E tem uma coisa que eu penso hoje, até observando a quantidade de nonagenários que estão ao nosso redor. Eu, quando entrei na faculdade, meados de 1970, eu me recordo que era comum chegar pessoas um pouco mais de 70 anos, e nesse hospital, que é o Hospital São Paulo, né, que é o hospital federal, a gente não dava muita ênfase em tentar, sabe, fazer de tudo para salvar, porque há 70 e poucos anos de idade, para nós era idoso, era velho. Sim. Né? Então nós nunca falávamos em geriatria, não tinha isso. A gente tratava o idoso como um adulto, até porque era muito difícil mesmo a gente ter a oportunidade de atender um nonagenário. Demência, Alzheimer, você via de vez em quando porque as pessoas morriam antes. Sim. Né? E não tinha também a quantidade de tratamentos, a tecnologia que tem hoje, tudo isso que vai contribuindo para esse tratamento de idosos mesmo. De diagnóstico também, né? Isso, de diagnósticos também, exatamente. A gente não tinha ultrassom. Quando me formei, não tinha ultrassom. Nossa, muita Imagina, coisa mudou, né? Tomografia e ressonância, então acho que não passava nem pela ideia dos fabricantes ou dos cientistas. Mas uma coisa que eu quero aproveitar, né, Deri, é assim,
eu tenho para mim que todos nós vamos chegar aos 100 anos. Então, o cuidado que nós temos que ter hoje, a partir dos seus 20 anos, dos 30, dos 40, é uma responsabilidade muito grande que eventualmente a gente não tinha na geração anterior. Verdade. E o meu pai, ele permitiu que nós o acompanhássemos à noite, dormíssemos no apartamento dele, foi a questão de 2 meses. Então, ele sempre foi uma pessoa com muita autonomia e independência. E vamos dizer assim, eu ouço a dona Cida, que trabalha com a gente há 20 anos, né? Realmente uma pessoa que tem um carinho, tem um amor pelo meu pai, assim como o motorista, que agora ele não dirige mais, né? Sempre falar, ele não dá trabalho. Porque ele está sempre na ativa, né? E é justamente sobre isso que a gente tem que falar, Sidney. Exatamente. Porque ele está assim, né? Sempre se movimentando. Hoje, eu gosto muito de conversar com a Miriam Goldenberg, porque ela é uma estudiosa, ela foi titular de antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é, seguramente, dentro da cadeira, uma máquina de produção, sempre escrevendo, sempre pesquisando e tal. E aí, eu gosto de mandar algumas fotos ou vídeos de como meu pai está. E não sei se você deve ter ouvido o termo velhofobia. Né? Lógico, sim. Então, ela criou um termo que ela publicou hoje. Eu falei assim, Miriam, é essa bandeira que nós temos que ter. Ela falou, a velha autonomia. Ai, muito bom, Né? Então, muito bom. É o velho autônomo, o velho que consegue levantar da cadeira, fazer as suas refeições, se lavar. Incrível, Né? sim. Ter condições de chegar e falar, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o que lá, condições de conversar, condições de reconhecer as pessoas, condições ainda de, sabe, fazer as contas assim que vai pagar. De ter a sua autonomia mesmo, né? Autonomia. Exatamente. Eu adorei esse termo, adorei. Porque, assim, o que nós vemos hoje, né, é o reflexo, e vocês, médicos, podem falar muito mais do que eu, mas é o reflexo das nossas ações, dos nossos comportamentos e dos nossos hábitos, né? Enfim, anos atrás. E aí o que nós vemos hoje, infelizmente, são muitos idosos que acabam tendo a saúde muito fragilizada. E a minha geração tende a ir para o mesmo caminho, né? Até porque agora nós temos acesso a fast food, né? Enfim, a outras bobeiras aí, muito mais fácil. Então, a cada esquina tem uma lanchonete diferente, a cada esquina você pode consumir algo que não faz bem para o corpo, né? E aí, fora isso, então nós temos a rotina de trabalho puxada e não temos, né, o hábito de praticar exercícios físicos, de cuidar da saúde mental, enfim, e tudo isso é um pacote, né? Um pacote que depois nós podemos ter um resultado excelente assim ou não. E aí eu gostaria de saber agora como que é a rotina do Dr. Nobolo hoje aos 100 anos. Então agora, se o Dr. Nobolo, Sidney, até puder falar, o senhor Doutor Nobolo, o que o senhor faz hoje em dia? O senhor acorda cedo, vai caminhar, como é? Eu todo dia jogar golfe. Todo dia. Todos os dias? Dia. Acorda que horas, pai? Acordo até cedo, sabe? Que horário mais ou menos? 5 horas? Está acordado. Já está acordado. E aí depois das 5 faz o quê? Fico olhando televisão, lá por 8 horas eu já preparo para ir para golfe. Todo dia eu vou jogar golfe. O que você come de manhã, pai? De manhã? Pão, leite, né? Que todo mundo come. Sim, né? Entendi. E aí o senhor também tem uma alimentação com frutas, verduras Isso, ainda? Isso. Vegetariano. É vegetariano. E manteve? Manteve. Isso até hoje? Até hoje. Inclusive, o Dr. Nobolo está falando aqui sobre jogar golfe. Isso, todo dia. Todos os dias, todo né? Dia. Saiu quando ele fez, né? Inclusive, quando ele completou 100 anos de idade, aquele ensaio maravilhoso. Que Eu adorei aquele ensaio que ele fez
no campo de golfe mesmo, onde ele joga para o jornal, né, para o diário. Saiu. E saiu e toda a cidade viu, doutor? É? Eu adorei Que bom. aquelas fotos. Que bom. O senhor tem algum segredo para quem quer chegar lá, que o senhor pode falar assim, ó, isso daqui deve ser mantido. Tem que comer sempre tomate, por exemplo. Ovos é essencial. Praticar exercício ou uma atividade. Qual que é a dica que o senhor pode deixar que não pode faltar? O que eu faço, né? Eu falo para amigos, né? Faça. Eu tornei vegetariano, Sim. né? Daqui a pouco, que ano é esse? Você tinha 50. Você tinha 40 anos, pai. Você tinha 40 anos, Nossa, mais da metade da vida Tinha já. 40 anos, é. Eu me Caramba. lembro porque eu deixei de comer carne com 10. Olha só, então ele levou isso pra... Ele falou, não, estou me tornando vegetariano, e aí toda a família se tornou também. Exato. Até os cachorros de casa Meu comia Deus! só verdura, vegetal. Olha. Interessante, não comiam carne. Olha só, e aí tem diversos benefícios, né? Exato. Hoje o senhor, então, pratica exercício físico, mantém dia. uma alimentação saudável todos os dias. Todo dia. O senhor não tem aquele famoso dia do lixo que o pessoal considera de comer outras coisas que não seja legume, verdura, sempre na linha? Sou vegetariano. Então ele não sai da linha mesmo, Sidney? Não. É assim, é determinado. Ele não come carne. Deixa eu falar um adendo. A minha mãe faleceu em 2011. Então, até a minha mãe falecer, a minha mãe cuidava do jantar e tudo mais, então ele foi estritamente vegetariano. Depois que a minha mãe faleceu, ele passou a comer todos os dias uma fatia muito pequena de salmão grelhado. E, sinceramente falando, eu não tenho nada quem é vegetariano radical. Mas eu acredito que essa pequena quantidade de proteína animal seja muito boa. E é muito pouco, né? Então, é complementar. É muito pouco e minha opinião. vocês podem falar melhor, mas é uma das melhores proteínas, né? Se tratando da proteína do peixe. Sim. Entendi. Né? E agora, Sidney, a gente está falando da rotina do Doutor no Bolo. Você acabou indo estudar justamente, né, geriatria para entender como que toda essa vitalidade funciona. E aí, o que hoje nós podemos falar que é essencial para que os próximos idosos, né, para que a nossa geração, ou geração dos meus pais, até meus avós também, possam chegar nessa idade, ou até 100 anos, né, assim, com uma... como que é o termo? Velha autonomia. Velha autonomia. Com uma velha autonomia. A professora Miriam Gonderberg cunhou Pode esse deixar. termo e olha, eu gostei muito. Vamos utilizar. Eu vou até comentar com ela que eu estive hoje aqui, ela vai gostar. Depois consigo uma foto para mandar para ela. Lógico. Obrigado, né? Dri, tem uma outra questão que eu acompanho esses vídeos de centenários. Sim. E muitos falam de Deus. E tem um, inclusive, sabe que é um senhorzinho de 110 anos, né? E Incrível. é a neta que fica filmando. E ele começa a falar de Deus. Ela fala assim, não, vô. Não é isso que eu quero saber. É o que o senhor come e tal, tudo mais. Olha só. Aí, o que eu acho é o seguinte. Isso tem uma influência muito grande, sabe? E que, vamos dizer assim, as pessoas chegando próximo dos 100 anos ou um pouco mais... começa a ver a importância disso. Muito mais do que o que ela come, o quanto ela descansa, a atividade física que faz, né? Então, a gente não pode deixar de ouvir o que os centenários falam. Tem um, por exemplo, é um senhorzinho de cento e poucos anos também, mineiro, lá de Betim. E ele fala assim, o que o senhor fala? Eu trabalho muito, era da roça, né? Trabalho muito... não como. Aí a repórter, não, o senhor come coisa saudável, né? Ele, mas na verdade é assim, não come. O benefício
de você ter uma dieta hipocalórica, não digo de hiponutrientes, você tem que ter todos os nutrientes, Perfeito. mas com baixa caloria, é estudada há décadas. Sabe? Olha só. Tem um estudo, inclusive, que é, deve ter na internet, Aham, que são chimpanzés. perfeito. Então, são parentes. Então, todos são parentes. Um grupo preso numa área cercada comia tudo que ele queria. Então, alimentação livre. O outro grupo tinha restrição, comia 30% a menos. Não é Aham. tanto. Engraçado como eles envelheciam. O grupo que comia tudo envelhecia com doença crônica, com artrite e uma aparência envelhecida. Esse grupo que tinha restrição alimentar chegava sem doença crônica, vivendo mais, com mais atividade. Então, está certo que são animais, mas eles repetiram essa experiência apenas reduzindo a quantidade de caloria ingerida em ratos, em peixes, então em aves. E foi assim, sabe, uma constatação Sim. muito comum de que a forma como nós alimentamos, assim, de alimentação livre, sem controle, é muito prejudicial. Perfeito. E olha só, gente, isso fica até de alerta mesmo, né, para todos nós, inclusive aí todos os idosos, nós jovens também, né, porque é uma geração que está nessa de não controlar muito bem a alimentação, para que a gente possa chegar lá na frente, acho que além, né, de chegar com essa vitalidade, além de chegar com essa disposição, entendendo bem, é isso, né? Tendo saúde, porque muito nos preocupa as doenças crônicas, né? Que é o que tem afetado bastante a população brasileira. E a obesidade vem influenciando muito nisso também. Então, é assim, gente, com todo prazer mesmo que nós recebemos aqui 2 médicos, com toda a experiência aí, uma experiência vasta, para poder nos informar um pouquinho de que toda essa vitalidade que o Dr. Nobolo tem é possível se ter sim, mas a gente precisa estar atento a todo momento. E o corpo é um conjunto, né, Sidney? Então, assim, é cuidando da alimentação, exercício físico, espiritualidade, igual você estava falando aqui, em relação a Deus, a saúde mental. Vou até entrar nesse ponto. Entra nesses cuidados também para chegar bem assim aos 100 anos. Nós vivemos numa época onde a ansiedade é um mal predominante. Né? Eu ouço estatísticas alarmantes que mais de 50% tem algum tipo de ansiedade Sim. que realmente atrapalha o seu dia a dia, né? Prejudica, sabe, a qualidade de vida relacionada a sono, relacionada a relacionamentos, né? Então, é algo que não é minha especialidade, mas é algo que a gente tem que estar muito atento. Tem um ditado, parece que é Schopenhauer, que fala assim, Deus dá as cartas e você joga. Exato. Então, e é uma coisa que eu tenho conversado sempre com as pessoas que me cercam. Falar, olha, eu estou jogando direitinho, Aham. né? Exatamente. Aonde que você pode me ajudar? E eu chego e falo, olha, você tem toda a liberdade. Se você achar que eu não estou jogando direitinho, ou que eu tenho que melhorar o meu jogo, você me alerta, né? Perfeito. Porque você sabe que aos olhos dos terceiros eles veem mais os nossos defeitos, com né? certeza, né? Com certeza. E é sempre muito mais fácil, né? Também falar do outro do que falar de si mesmo, do que falar de si próprio. Agora, Sidney, eu queria saber, assim, vamos entender um pouquinho como que funciona, então, hoje, a rotina do Dr. Nobolo, né? Então, ele já falou um pouquinho em relação a como mas como que funciona. Hoje, então, ele tem pessoas próximas auxiliando no dia a dia, mas, por exemplo, ele vai ao banco, se ele precisar, sozinho, sem ajuda, ele consegue fazer por conta de toda essa autonomia. Dri, as coisas vão mudando. Então, ele é centenário
ele demanda alguns cuidados. Com certeza. Eu falo assim, que ele não dá trabalho, porque ele vai percebendo que o que nós propomos e fazemos, ajudando ele em algumas questões, não é para tolher Sim. a independência dele, mas assim, para ajudá-lo. Então, por exemplo, ele gostava de dirigir, mas Aham. em determinado momento fica perigoso Com para a certeza. sociedade, né? Para ser um idoso centenário dirigindo, porque ele está mais sujeito a provocar acidentes. Isso não tem como negar. Então, já arrumei um motorista para ele, né? Ele ia ao banco, ele gostava de ir ao banco. Aham. Mas agora você sabe que os bancos estão todos fechando agências, concentrando num local, vira uma bagunça, me perdoe. Sim. Até porque eles estão estimulando os serviços digitais, Né? né? E então, cada vez que o meu pai ia no banco, ficava 40 minutos lá esperando. não tem Tava falando, não tem né? condições, né? Ficava perdendo tempo. E tem uma coisa que ele é muito ansioso, é assim, sabe? Não quer perder tempo, né? Uhum. Então, por conta disso, nós criamos essa pequena estrutura de apoio. Mas o fato é que toda essa estrutura de apoio fala, ele não dá trabalho. Aham. Olha só. Né? Que legal. Muito legal poder entender um pouquinho mais sobre tudo aí da vida do Dr. Nobolo, da sua vida também, Sidney. Como que tudo isso, como que essa influência em relação a ter uma vida saudável, em relação à vida profissional, como tudo isso foi acontecendo, né? E agora eu quero saber de vocês, dentro da profissão. Se vocês lembram aí de alguma história que marcou vocês como médicos, alguma história que até hoje vocês se lembram, ou se vocês já reencontraram pacientes, mãe, pai de paciente, enfim. Vou começar com o Dr. Nobolo, vou ver aqui se ele tem alguma história para contar para a gente. O senhor lembra, Dr. Nobolo, de alguma história boa dentro da medicina, com algum paciente que marcou o senhor? Bom, eu exerci medicina há muito tempo, né? Aham. Então, transformei vegetariano depois de 40. 40 anos. Então, eu ensino o que costumo fazer comigo, né? Ensina para os doentes. O senhor ensina, certo. E o outro detalhe importante, vou até voltar um pouquinho aqui, gente, é que antes da gente começar, o Sidney falou aqui para mim que o Dr. Nobolo atendeu até os 96 anos. Exatamente. Gente, até os 96 anos. Então, até o comecinho ali da pandemia, né? Quando a pandemia iniciou, ele ainda estava atuando. E por que, Dr. Nobolo, atuar por tanto tempo? Até os 96? Porque o senhor decidiu continuar. Eu podia, né? Eu acho que fazia bem ao doente, até atender do jeito que eu atendia, né? Fazia bem. Eu atendia até, né? Depois de velho, já larguei. E eu imaginei que tem muitos pacientes em casa, né? Que vão ficar aí super... falando, nossa, já fui atendido pelo Dr. Nobolo, fui atendido há pouco tempo, inclusive, né? Porque a pandemia aconteceu tem pouco tempo, mas é sempre isso, né? Então, aquele desejo de continuar ajudando os pacientes foi maior. Exato. Não é? Exato. E, Sidney, você tem alguma história aí marcante dentro da profissão, algum exemplo, além aí do seu pai, que marcou a sua história profissional? Na verdade, assim, eu tive a oportunidade de ter uma formação muito boa. Fiz a faculdade na Unifesp, né? Que antigamente a gente chamava de Escola Paulista de Medicina. Fiz a minha especialização de ortopedista no Hospital das Clínicas, na USP, considerado, então, o maior centro de ortopedia na época. E depois a vida me levou a fazer na parte administrativa, porque
A medicina, principalmente aqui em Mogi das Cruzes, não tinha muito espaço para medicina privada particular. Sim. E o INAMPS deixou de ser uma opção para os hospitais privados. Houve um descredenciamento maciço, porque eles queriam destinar ao atendimento de pacientes públicos para instituições públicas, Entendi. ou hospitais próprios ou Santa Casa, né? Então, eu tive que enveredar pela parte da medicina, chama-se medicina complementar, que são as operadoras, plano de saúde, seguradora e tudo mais. E eu cresci num momento em que essa chave mudou para todo mundo. Perfeito. Então, foi a época em que as grandes operadoras começaram a crescer e eu tive a oportunidade de ser amigo próximo dos ícones aqui em São Paulo, né? Que é o legal. Edson de Godoy Bueno, que é o dono da Mil, Paulo Barbante, que é o dono da Intermed, que estive ontem Caramba. jantando com ele, Aham. e o Aires da Cunha, que foi o fundador e dono da Blue Life. E por acaso, assim, todos eles me acolheram, eles são mais velhos, me acolheram e realmente, até porque eu não era concorrente deles, né? Me acolheram e me ensinaram bastante. E hoje a gente percebe que o comando disso está em grandes corporações. Sim. E, infelizmente, a gente percebe também que essas corporações estão muito mais preocupadas com as suas ações na Bolsa do que a efetiva saúde do paciente. Há também uma proliferação de escolas médicas. Não tem como formar bons médicos na especialidade. Porque não tem tanta residência de ortopedia, não tem tanta residência de anestesia, não tem tanta residência de cirurgia, não tem. Tem pós-graduação em dermato, em pneumo e tudo mais, mas assim, eles não têm a oportunidade de ver os pacientes, né? Então, na conversa que eu tenho com esses antigos administradores e médicos, a gente sempre fica assim, fala, puxa vida, vamos orientar esses novos médicos de que é importante ele ver o paciente como ele veria o pai ou a mãe, para ter o respeito e ter principalmente o interesse, né? Então essa é uma orientação que a gente passa, sabe, para os familiares novos que estão se formando. Eu tive a oportunidade, na época da pandemia, em ser o diretor do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, que era um hospital voltado à Covid. Acho que nunca existiu isso. Né? Então, sabe, foi uma experiência muito grande. E tinha muitos jovens internos, pessoal de quinto e sexto ano, que a gente percebia que eles não estavam tendo uma formação boa, porque não tinha estágio de cardio, não tinha estágio de pneumo, não tinha. Tava faltando uma prática. Estava tudo fechado, não se fazia cirurgias eletivas, né? Então, eu acho assim, sabe, que vai ter uma acomodação e vamos ver como é que esses médicos vão fazer a prática da medicina, porque nós vamos precisar dos médicos, né? Nós vamos precisar de bons médicos. Com toda certeza, vamos mesmo, né? Ainda mais nós que não, meros leigos, né, no assunto, vamos precisar mais ainda. Agora sim, gente, acredito que a gente já está indo para um momento final, né, do podcast. Muito legal poder receber vocês aqui, entender um pouquinho mais. Novamente, é um grande prazer, Dr. Nobolo, ter aqui, né, com a gente na TV Câmara, Sidney também. Muito obrigada por contribuir com o nosso podcast, né, trazendo histórias, conhecimentos e, enfim, tudo que a gente precisa aí de saber sobre vocês, né? Personalidades aqui da nossa cidade que contribuíram, continuam contribuindo muito com o nosso município e com a população daqui. Agora eu quero saber, antes da gente encerrar, o senhor tem planos para o futuro, além de viver os 120 anos?
Plano? Isso. Plano, Planos o senhor quer fazer mais o quê? fazer bem à sociedade, Olha. né? Aham. O senhor quer continuar fazendo bem? Quero que o povo viva bem, né? No caminho de Deus, né? Aprender com Deus tudo que precisa fazer na vida, né? E viver bem. Olha Esse é o meu caminho. Tá certo, e tenho certeza que vai continuar trilhando assim, né? Sidney, agora dentro da sua especialidade, você cuida também do seu pai? Você é um médico do doutor Nobolo? A gente pode falar assim? Será? Vamos dizer assim que eu sou o encaminhador médico, né? Ó, pai, precisa de ir no neuro. Ó, pai, tem que ir no geriatra. Ó, pai, Muito bom. não sei o que lá. Me permita, sabe, algumas coisas interessantes que eu ouvi. Claro. O meu pai está sendo pesquisado pelo Instituto de Genoma Humano da Universidade de São Paulo. Olha. Nós recebemos um convite, não fomos lá para ir, né? E a doutora Maiana Zatz, eu não sabia que ela era tão importante assim, eu não sabia que ela era tão conceituada, né? Ela mandou uma mensagem para mim, perguntando se meu pai tinha interesse, eu disse que sim, ela falou, então, quando que nós podemos visitá-lo? Porque normalmente uma pessoa de 100 anos normalmente não sai de casa. Entendi. E eles vêm colher os exames. Eu falei, nós vamos aí. Falou, então tá bom. Quando entrei, ela olhou meu pai, olhou para mim e falou, a partir dos 100 anos, o que manda é genética. Eu não entendi isso direito, porque, fala a verdade, a gente cresce ouvindo que 20% é genética e 80% é ambiente. Exatamente. Então, vamos dizer assim, 20% é o seu gene. Mas o que manda mesmo 80% é como você se alimenta, o que você pensa, onde você trabalha, o que você tá fazendo, os cuidados que você tem, o ambiente que você vive. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Toda manhã, deixa eu ver se eu entendi direito, né? Ela falou, exatamente. Para chegar aos 100 anos, você precisa do ambiente. Mas a partir dos 100 anos, o que mantém uma pessoa viva são os genes protetores. Olha só. Olha, para mim foi uma, né? É uma grande de uma surpresa, É uma surpresa, né? é uma surpresa, né? Mas o duro não, é a evolução. Eu tenho um amigo, ele é um médico muito importante em São Paulo, o Dr. Jair Vidal. Ele fala assim, a medicina é a ciência das verdades transitórias. Porque muitas... tem coisas que são voláteis, né? O Covid foi um grande exemplo, sabe? Desde ivermectina até... né? Nossa, até, sim, sabe, que E não... conforme vamos evoluindo, né, novas doenças, evoluções de vírus vão aparecendo, e é por isso que a medicina precisa ser atualizada a todo momento, e por isso que os médicos, né, precisam estar em constante evolução e aprendizado. E até puxando neste ponto, Sidney, você pretende seguir aí o caminho do seu pai? Atender até os 96 anos, doutor Nobolo? Diri, tem uma outra coisa que me chamou muito a atenção, porque ao longo da minha vida, e esses, né, poderosos e bilionários donos da medicina complementar, eles gostavam de vinho, Certo. né? Vinhos muito bons. E me ensinaram a gostar disso. E eu cresci ouvindo também que 1-2 taças de vinho por dia fazem bem para a saúde. É verdade, essa daí eu ouvi bastante também. Tá. Até 2022. Olha. Em dezembro de 2022, sai um estudo da maior empresa de imagens do Reino Unido e seguiram 36 mil e poucos pacientes. E eles perceberam uma diminuição estatisticamente significativa da massa cerebral em quem bebe. Nossa. Então, tipo, caramba. Então, sabe, já não faz mais tudo bem que para... tudo que eu ouvi é mentira, né? Não, peraí, deixa eu repensar isso. Né? Então, quer dizer, tudo aquilo que você ouve durante muitos anos, de repente, sai um novo estudo que põe água abaixo. Exato. Né?
E aí, então, o que eu fiz? Eu deixei de beber com tanta frequência, né? Então, a gente vai tendo que... Aí eu costumo dizer o seguinte, olha, morrer cedo eu não quero, né? Qual é a forma de você pegar e viver bem? Faça apenas o seguinte, considerando que cada um tem uma realidade distinta. Tem gente que mora nos Estados Unidos, tem gente que mora na Uganda, Serra Leoa. Então, procure sempre ser melhor hoje do que você foi ontem. Perfeito. E trabalhe para amanhã você ser um pouco melhor do que é hoje. Porque, os seus interesses vão mudando. As suas oportunidades vão mudando. Exato. Né? Eu conheço tantos colegas, diretores de hospitais, diretores de operadora, excepcionais. De uma hora para outra, eles são mandados embora. Exatamente. Né? Então, quer dizer, ele chega e fala assim, olha, eu estudei para ser o melhor diretor de hospital, tal, mas chega uma hora que cortam, porque resolveu chamar um amigo dele, porque Exato. a empresa foi comprada, né? Exato. E aí é comum você ver essas pessoas entrarem em depressão. E entra em depressão porque exatamente o Ikigai dele estava baseado numa estrutura profissional. Eu não estou dizendo que não deva ser. Mas eu estou dizendo o seguinte, que você tem que ter uma habilidade de procurar novos caminhos. Exato. Por isso, quando você fala assim, quais são os seus objetivos? Esse é um ponto muito bom, inclusive, assim, um conselho muito bom, né? Temos que sempre ter a habilidade de encontrar novos caminhos. Porque nós precisamos ser resilientes, né? A palavra resiliência bombou aí há uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos. Verdade. E entra nisso, né? Sobre as circunstâncias vão mudando, só que você precisa conseguir ir caminhando e fazendo a sua própria circunstância, né? Fazendo o seu caminho. Inclusive, né, Sidney, pode continuar, eu acabei te cortando. Não, eu estou ouvindo. Mas por favor, muito por conta disso, né? Então a gente precisa, hoje, com diversos problemas, né, questões psicológicas e psiquiátricas e afins, limitações também, nós precisamos sempre encontrar um caminho de voltar à nossa essência. Né? Porque é aquilo dali que é onde a gente vai encontrar quem nós somos de verdade, encontrar o nosso caminho e conseguir refazer o que a gente precisa. E se levantar mesmo até, né, de momentos que não são muito bons, por exemplo, este que você está falando. Então, eu vou até deixar você continuar agora o seu conselho, se caso você ainda se lembrar, depois de eu cortar, né, Cid? Não, você não me cortou, não. Mas acho que é muito sobre isso, né? Além de tudo, manter um equilíbrio. Né? Então, igual você estava falando, em questão de 80% e 20% genética, alimentação, enfim. Acho que a gente tem que se manter num equilíbrio daquilo que a gente já sabe que vai funcionar. Né? Que em qualquer circunstância vai funcionar. Então, você cuidar de você mesmo, fazendo alguma atividade física, cuidando da mente, da espiritualidade, se alimentando bem, tomando bastante água. É quase impossível dar errado, né? Assim, sim. Né? Sim. A probabilidade de dar certo. Falou. É verdade. Você está fazendo a sua parte. Pode acontecer um acidente. O que a gente vai fazer? Acontece. Exato. Né? Porém, a sua parte você está fazendo. Exatamente. E é aquele equilíbrio do que a gente já sabe que funciona. Né? Aí o resto é nossa conta em risco. Né? Então o resto a gente vai se adequando para conseguir, enfim, viver aí neste mundão. E se Deus quiser chegar aos 100 anos e ser um centenário assim, tão bem. Né? Espero que todos aí da família também possam continuar caminhando, seguindo os caminhos do Dr. Nobolo, que também aí quero outra entrevista com 120 também, viu, Dr. Nobolo? Antes, é claro. Se Deus quiser. Amém, se Deus quiser, mas com 120. Vamos entrar pro Guinness Book, né? Por favor, aqui no Brasil. Quero que o Dr. Nobolo, por favor, Dr. Nobolo, o Sidney acabou de deixar um excelente conselho, né, aí tratando de resiliência, de conseguir equilibrar todas as questões. Mas, Dr. Nobolo, para minha geração,
Geração que ainda tá vindo. Pra minha não, né? Pra geração mais nova até, que eu não tô mais tão novinha assim. Mas pra geração mais nova, pra minha, o que o senhor pode deixar de conselho para nunca deixar de fazer na vida, além do que o senhor já falou, de se alimentar bem, de manter a mente saudável, né, de fazer um esporte, estar com a família. O que é essencial para o Dr. Nobolo? Essencial tirar egoísmo e adaptar a Deus. Olha, nossa, o adaptar a Deus é excelente, mas o egoísmo também é muito bom. Tirar. Egoísmo, né? Você é bom mesmo. Esse é excelente, doutor Nobolo, porque nós vemos uma geração muito nova e com um ego muito inflado e não precisa, né? Então, fica aí, tá, gente? Um conselho de um centenário. Daí, se você quiser em casa seguir, né? Fique à vontade, senão eu vou seguir, tá? Obrigado. Então, gente, novamente, agradeço a vocês. Muito obrigado. Doutor Nobolo, muito obrigada É muito boa, pela presença. Obrigado. E minha mão está fria. Imagina, muito legal poder recebê-lo aqui com dicas, conselhos. Sidney, muito obrigada também por vocês dois estarem aqui, Obrigado. contando um pouquinho da história, falando aí as peripécias, né, de Doutor Nobolo. Mori, Muito obrigado. nós só temos a agradecer a todos vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Quero agradecer a todos vocês pela audiência, pela companhia, por estarem acompanhando aí o nosso novo programa aqui na programação da TV Câmara. O TV Câmara Recebe. Se vocês quiserem, inclusive, indicar nomes, né? Dar sugestões de personalidades que são destaque aqui na nossa cidade, destaque na cidade, Brasil, mundo afora, vocês podem mandar pra gente lá nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Inclusive, não deixe de seguir o canal do Legislativo, que está como Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, no YouTube e no Instagram também, Câmara Mogi das Cruzes. E se caso você quiser entender e conhecer um pouquinho mais sobre os trabalhos dos vereadores e da Câmara, né, Legislativa, você pode entrar no site www.cmmc.com.br. Hoje, os nossos convidados foram incríveis, com dicas importantes de saúde, vitalidade e, é claro, né, gente, muita vida mesmo Obrigado, aqui. obrigado. Muito obrigada, gente, novamente. Voltem mais vezes, vamos voltar com o Dr. Nobolo aqui no programa, com o Sidney também. Aqui, ó, vamos fazer o acompanhamento de todos os anos. Tá bom, Tá bom? Um beijo. Muito Vejo obrigado. vocês no próximo programa, gente. Até mais. Obrigado.